sobre Pentecostes, de São Leão Magno, Papa. Pentecostes em o Novo e Antigo Testamento. Os corações de todos os católicos, caríssimos, reconhecem que a solenidade de hoje merece ser venerada entre as principais festas. Sem dúvida, inspira grande reverência este dia, consagrado pelo Espírito Santo com o excelente milagre do dom que ele fez de si mesmo. 10º, desde aquele em que o Senhor subiu acima de todos os céus, para se assentar à direita de Deus Pai. Refúgio como 50º em seu ponto de partida, a ressurreição, encerrando grandes mistérios dos antigos e dos novos sacramentos, que demonstraram manifestamente ter sido a graça prenunciada pela lei e a lei cumprida pela graça. Outrora, ao povo hebreu libertado do Egito, no 50º dia após a imolação do Cordeiro, a lei foi dada no Monte Sinai. Êxodo 19:17. Assim, no 50º dia após a paixão de Cristo, na qual foi morto o verdadeiro Cordeiro de Deus, desceu sobre os apóstolos e o povo fiel o Espírito Santo. Atos 2:3. Reconheça, pois, facilmente o cristão zeloso terem os fatos iniciais do Antigo Testamento servido de começo ao Evangelho e haver sido a segunda aliança travada pelo mesmo Espírito que instruíra a primeira. Sobre Pentecostes, de São Leão Magno, Papa. Instruídos de modo admirável os discípulos. Atesta a história dos apóstolos. Ao chegar o dia de Pentecostes, achavam-se todos eles reunidos no mesmo lugar, e veio subitamente do céu um ruído semelhante a um sopro de vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles habitavam. E apareceram-lhe línguas divididas à maneira de fogo, e repousou uma sobre cada um deles. E ficaram todos eles cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que se exprimissem. Atos 2, de 1-4. Como é veloz a palavra da sabedoria! Quão depressa se apreende o que é ensinado quando Deus é o mestre! Não foi preciso haver tradução para ser entendida, nem prática para ser utilizada, nem tempo para ser estudada. O Espírito da Verdade soprou onde quis, João 3,8, e as línguas próprias de cada povo tornaram-se comuns nos lábios da igreja. Foi nesse dia, pois, que começou a ressoar a trombeta da pregação evangélica. Desde então, houve a chuva de carismas e rios de bênçãos a irrigarem o deserto e a terra árida, porque, a fim de renovar a face da terra, o Espírito de Deus sobre as águas adejava. Gênesis 1:2. E para dissipar as antigas trevas, coruscaram os fulgores de uma nova luz, quando pelo esplendor das línguas brilhantes foi concebido o Verbo luminoso do Senhor, palavra de fogo, possuidora de eficácia para iluminar e de força para queimar, despertando o entendimento e consumindo o pecado. Sobre Pentecostes, de São Leão Magno, Papa. Perfeita igualdade das três pessoas. Embora, caríssimos, a própria forma de realização tenha sido admirável, e não se duvida que naquele uníssono exultante de todas as vozes humanas tenha estado presente a majestade do Espírito Santo. Ninguém pense que a sua substância divina tenha aparecido na forma que os olhos corporais puderam perceber. A natureza invisível, comum também ao Pai e ao Filho, mostrou pelo sinal escolhido a qualidade de seu dom e de sua obra. Manteve, porém, oculta a propriedade de sua essência em sua divindade, pois, do mesmo modo que nem ao Pai, nem ao Filho, igualmente nem ao Espírito Santo, pode o olhar humano atingir. Na Trindade divina, nada é dessemelhante, nada desigual. Tudo quanto se pode cogitar sobre aquela substância não difere em poder, glória ou eternidade. Quanto às propriedades pessoais,
Uma é a pessoa do Pai, a outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Contudo, não é diferente a divindade, nem a natureza diversa. Se, na verdade, do Pai é o Filho unigênito e o Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho, não, porém, como qualquer criatura é do Pai e do Filho. Ele o é enquanto com ambos vive e pode e subsiste eternamente naquilo que é o Pai e o Filho. O Senhor, por isso, na véspera de sua paixão, prometendo aos seus discípulos a vinda do Espírito Santo, disse: Teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas por agora não estáis em condições de as compreender. Quando, porém, ele vier, o Espírito da verdade, guiar-vos-á por toda a verdade. É que não vos falará por si mesmo, mas falará de quanto ouve e enunciar-vos-á as coisas vindouras. Ele glorificar-me-á, porque receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso eu disse que ele receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. João 16, de 12 a 15. O Pai, portanto, não possui algo de diverso do Filho, ou o Pai e o Filho do Espírito Santo. Mas tudo o que tem o Pai, tem-no igualmente o Filho, tem-no o Espírito Santo. Sempre na Trindade houve esta comunhão, porque nela ter tudo é o mesmo que sempre existir. Não se pense a seu respeito em qualquer tempo, grau ou diferença. E se ninguém pode explicar o que Deus é, ninguém ouse afirmar dele coisa diversa do que é. É mais desculpável não falar da natureza inefável do o que ela merece do que asseverar o que lhe é contrário. Tudo o que os corações piedosos puderem conceber sobre a eterna e imutável glória do Pai, entendam-no inseparavelmente e sem distinção também do Filho e do Espírito Santo. Confessamos, portanto, que esta bem-aventurada Trindade é um só Deus, porque nas três pessoas não há diferença alguma de substância, de poder, de vontade ou de operação. Sobre Pentecostes, de São Leão Magno, Papa, o Espírito Santificador na Igreja. Por meio destas e de inúmeras outras provas, pelas quais corusca a autoridade das palavras divinas, incitem-nos a unanimemente celebrar o Pentecostes, exultando em honra do Espírito Santo, que santifica toda a Igreja Católica, instrui todos os espíritos racionais. Ele é inspirador da fé, doutor da ciência, fonte da dileção, sinete da castidade, causa de todas as virtudes. Alegre-se os corações de todos os fiéis, porque no mundo inteiro é louvado e confessado por todas as línguas o Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. O significado da figura do fogo que apareceu persiste por sua operação e por seu dom. O mesmo Espírito da verdade faz brilhar a morada de sua glória no esplendor de sua luz, e nada quer em seu templo de tenebroso ou de tépido. Seu auxílio e seu ensinamento já nos obtiveram a purificação pelos jejuns e as esmolas. Segue-se a este dia venerável uma observância salutar, cuja utilidade todos os santos sempre experimentaram. Nossa solicitude pastoral nos leva a exortar-vos a praticá-la com ardor, de modo que, se nesses últimos dias alguém houver contraído algumas máculas por negligência incauta, penitencie-se com o jejum e emende-se com a devoção da piedade. Jejuemos, portanto, quarta e sexta-feira. Sábado, com a devoção de costume, celebramos as vigílias. Por Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Sobre Pentecostes, de São Leão Magno, Papa. Perfeita igualdade nas pessoas da Santíssima Trindade, embora haja atributos peculiares em cada uma. Quando fixamos o olhar da mente,
procurando entender a dignidade do Espírito Santo, não pensemos em algo de diferente da excelência do Pai e do Filho. A essência da Trindade divina em nada entra em discrepância com sua unidade. Eternamente é o Pai genitor de seu Filho, eterno como ele. Eternamente o Filho é gerado, sem tempo, pelo Pai. Eternamente o Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho. Nunca o Pai foi sem o Filho, nunca o Filho sem o Pai, nunca o Pai e o Filho foram sem o Espírito Santo. Excluem-se todos os graus de existência, porque nenhuma pessoa é anterior, nenhuma posterior. A imutável divindade desta bem-aventurança, Trindade, é uma na substância, indivisa nas obras, concorde na vontade, idêntica no poder, igual na glória. Quando a Sagrada Escritura se exprime aparentemente discriminando por fatos ou palavras o que convém a cada uma das pessoas, a fé católica não se perturba, mas é esclarecida porque, por palavras ou obras apropriadas, insinua-se a verdade da Trindade. Mas não divida o intelecto o que o ouvido distingue. Efetivamente, fazem-se algumas atribuições ao Pai, outras ao Filho, outras ao Espírito Santo, para não errarem os fiéis na confissão da Trindade. Sendo inseparável, não se entenderia que é Trindade, se ao falar não se fizessem distinções. A própria dificuldade de expressão, pois, induz nosso coração à inteligência, e a ciência celeste nos ajuda utilizando nossa própria fraqueza. Como na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo não se deve pensar em singularidade ou em diversidade, pode-se simultaneamente aprender, de certo modo, a verdadeira unidade e a verdadeira Trindade, embora não seja possível proferi-las simultaneamente. Sobre Pentecostes, de São Leão Magno, Papa, o Espírito Santo foi dado também no Antigo Testamento. Está implantada, caríssimos, em nossos corações a fé que nos leva a crer, para a nossa salvação, haver em toda a Trindade juntamente uma só virtude, uma só majestade, uma só substância, indivisível na ação, inseparável no amor, igual no poder, enchendo simultaneamente tudo, tudo contendo ao mesmo tempo. Aquilo que é o Pai é também o Filho e também é o Espírito Santo. A verdadeira divindade em nenhuma das pessoas pode ser maior ou menor. Deve ser confessada nas três pessoas, de modo que a Trindade não comporte isolamento e a igualdade conserve a unidade. Mantendo firmemente, como dizia, caríssimos, tal fé, não duvidamos de que, ao se difundir o Espírito Santo sobre os discípulos do Senhor no dia de Pentecostes, este fato não constitui o começo de seus dons, mas foi acréscimo da liberalidade, porque também os patriarcas, os profetas, os sacerdotes e todos os santos dos tempos anteriores foram santificados pelo mesmo Espírito. Sem a graça deste, nunca foi instituído sacramento algum, nem mistério algum celebrado. Sempre a mesma foi a virtude dos carismas, embora não idêntica à medida dos dons. Sobre Pentecostes, de São Leão Magno, Papa. Dado aos apóstolos, o Espírito Santo implora por nós. Os próprios santos apóstolos, antes da paixão do Senhor, não estavam privados do Espírito Santo, nem o poder, a virtude, estava ausente das obras do Salvador. Ao dar este último aos discípulos, o poder de curarem as enfermidades e de expulsarem os demônios, Lucas 10, 19, concedia-lhes
na verdade, o efeito de seu espírito, que a impiedade dos judeus negava existir naquele que ordenava aos espíritos imundos, atribuindo os benefícios divinos ao diabo. Daí merecerem tais blasfêmias com toda a razão a sentença do Senhor. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Aquele que falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas a quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, de 31 a 32. Evidencia-se que não há remissão dos pecados sem a invocação do Espírito Santo. Nem alguém pode sem ele gemer como convém ou orar como deve, segundo diz o apóstolo. Não sabemos o que devemos pedir, como nos convém, mas o próprio Espírito implora por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Nada mais pernicioso nem mortífero do que ser privado do Espírito Santo, porque nunca merecerá perdão quem é abandonado pelo intercessor. Por esse motivo, caríssimos, em todos os que haviam crido no Senhor Jesus foi infundido o Espírito Santo, e os apóstolos haviam recebido também o poder de perdoar os pecados, quando, após sua ressurreição, o Senhor insuflou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficar-lhes-ão perdoados. Àqueles a que os retiverdes, ficar-lhes-ão retidos. João 20, 23. Era, contudo, reservada a graça maior e inspiração mais abundante à perfeição que seria conferida aos discípulos. Por ela, aceitariam o que antes não haviam recebido e empregariam melhor o dom que haviam acolhido. Dizia por isso o Senhor: Teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas por agora não estáis em condições de as compreender. Quando, porém, ele vier, o Espírito da verdade, guiar-vos-á por toda a verdade. É que não vos falar por si mesmo, mas falará de quanto ouve e anunciar-vos-á as coisas vindouras. Ele glorificar-me-á, porque receberá do que é meu para vô-lo anunciar. João 16, de 12 a 14. Sobre Pentecostes e São Leão Magno, Papa, não estavam em condições de compreender. Qual a razão por que o Senhor, ao prometer o Espírito Santo aos discípulos, tendo já dito: Manifestei-vos tudo o que ouvi de meu Pai, João 15, 16, acrescentou: Teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas por agora não estáis em condições de as compreender. Quando, porém, ele vier, o Espírito da verdade, guiar-vos-á por toda a verdade. João 16, de 12 a 13. Acaso quis o Senhor dar a entender que possuíra uma ciência inferior, ou que havia ouvido menos da parte do Pai do que o Espírito? Ele é a verdade, e o Pai nada pode dizer, nem o Espírito Santo ensinar sem o Verbo. Por isso foi dito: receberá do que é meu, João 16, 14. Porque ao dar o Pai aquilo que o Espírito Santo recebe, também o concede ao Filho. Não devia, portanto, ser insinuada outra verdade, nem pregada outra doutrina. Importava que aumentasse a capacidade dos discípulos e se multiplicasse a constância daquela caridade que expulsa o temor e não receia o furor dos pesquisadores. Os apóstolos, repletos da nova abundância do Espírito, começaram a querer com mais ardor e poder com eficácia maior tudo isso, progredindo da ciência de mestres até à tolerância nos sofrimentos, já destemidos diante de qualquer tempestade, pela fé calcavam as ondas do século e a soberba do mundo e desprezando a morte.
levavam a todas as nações a verdade do Evangelho. Sobre Pentecostes de São Leão Magno, Papa, quem nega a carne de Cristo, também há de negar que o Espírito foi dado à Igreja. Nenhum de vós, caríssimos, acredite que o autor de tamanha impiedade tenha recebido de algum modo o Espírito Santo. Nada obteve este homem do poder prometido e enviado por Cristo à sua Igreja. Diz o apóstolo São João: o Espírito ainda não viera, visto que Jesus não tinha sido ainda glorificado. João 7,39. A ascensão do Senhor, foi, a razão de ser dado o Espírito. Necessariamente, nega ter sido doado o Espírito quem não afirma que Cristo, verdadeiro homem, foi exaltado à seção à direita do Pai. Nós, porém, caríssimos, adotados pela regeneração do Espírito Santo, para alcançarmos uma eternidade feliz de alma e de corpo, celebremos a festa sagrada de hoje com obséquio racional e casta alegria, confessando com o apóstolo São Paulo que o Senhor Jesus Cristo, subindo às alturas, levou cativos consigo, distribuiu dons aos homens. Salmos 67, 19 e 4, 8. Seja o Evangelho de Deus pregado por todas as vozes humanas, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Sobre Pentecostes de São Leão Magno, Papa, superabundância de dons. A festa de hoje, caríssimos, celebrada em todo o orbe terrestre, foi consagrada pela vinda do Espírito Santo que, após a ressurreição do Senhor, no 50º dia, conforme era esperado, desceu sobre os apóstolos e sobre o povo fiel. Atos 2:1. Era esperado porque prometera o Senhor Jesus que haveria de vir. Lucas 24:49 e 41:4. Não para começar a fazer dos santos a sua morada, mas a fim de inflamar os corações que já lhe eram sagrados com maior fervor e inundá-los mais abundantemente. Havia de cumulá-los de seus dons e não apenas iniciar a doação. Não era, pois, obra nova, mas liberalidade mais rica. A majestade do Espírito Santo jamais se separa da onipotência do Pai e do Filho, e as disposições universais do governo divino provêm da providência da Trindade toda. Uma só é a benignidade da misericórdia, uma a severidade da justiça. Nada se divide na ação, quando nada diverge na vontade. Aquilo que o Pai ilumina, ilumina-o também o Filho, ilumina o Espírito Santo, embora seja uma a unidade e a Trindade. Se a essência possui a igualdade, sem admitir isolamento, entenda-se ser idêntica à substância, mas distinguirem-se as pessoas. Sobre Pentecostes, de São Leão Magno, Papa, atribuições na obra de nossa redenção. Dispositivo de nossa redenção e razão de nossa salvação é realizar o Pai certas coisas, outras o Filho e outras propriamente o Espírito Santo. Salva a cooperação da inseparável divindade. Se o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26, houvesse permanecido na dignidade de sua natureza, se não tivesse sido enganado pela fraude diabólica, nem se desviado pela concupiscência da lei que lhe fora imposta, o Criador do mundo não se teria feito criatura, o sempiterno não se teria sujeitado ao tempo, nem Deus Filho, igual a Deus Pai, teria assumido a natureza de servo e a semelhança da carne de pecado. Mas, uma vez que pela inveja do demônio a morte entrou no mundo, Sabedoria 2:24,
e o cativeiro humano não poderia ser abolido a não ser que defendesse nossa causa aquele que, sem prejuízo de sua majestade, far-se-ia verdadeiro homem, sendo o único a não contrair o contágio do pecado, a misericórdia da Trindade distribuiu entre si a obra de nossa restauração, de modo que o Pai fosse aplacado, o Filho aplacasse, o Espírito Santo inflamasse. Era preciso ainda que também fizessem alguma coisa em seu próprio benefício os que haveriam de se salvar e convertidos de coração ao Redentor, escapassem da dominação do inimigo, porque, como disse o apóstolo, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai. Gálatas 4:6. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2:12-3. Sobre Pentecostes e São Leão Magno, Papa. Em nada são atingidas a igualdade e a consubstancialidade. Se, portanto, caríssimos, orientados pela graça, conhecemos com fé e sabedoria o que em nossa restauração atribui-se propriamente ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, ou em comum às três pessoas, aceitaremos, sem dúvida, o que foi feito humilde e corporalmente em nosso favor, sem nada pensarmos de indigno sobre a glória da única e mesma Trindade. Embora espírito algum seja capaz de compreender a Deus, nenhuma língua de discorrer sobre ele. No entanto, por mais que o intelecto humano atinja acerca da essência da divindade paterna, se não pensar simultaneamente o mesmo de seu unigênito ou do Espírito Santo, não é segundo a piedade que aprende, mas carnalmente demais tem o senso obscurecido e perde até o que parecia raciocinar de modo correto sobre o Pai. Abandona toda a Trindade quem não sustentar que nela há unidade. Não pode absolutamente ser um o que difere por qualquer desigualdade. Sobre Pentecostes de São Leão Magno, Papa. Nada de semelhante na criação, igualdade na Trindade. Quando, portanto, para confessar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aguçamos a mente, repilamos para longe do Espírito as realidades visíveis e as idades das naturezas temporais. Para longe, os corpos que ocupam lugar e os lugares destinados aos corpos. Afaste-se do coração o que se distende no espaço ou se encerra dentro de limites, tudo o que não está sempre nem totalmente em toda a parte. O conceito de divindade da Trindade não inclua distância, nem procure graus. E quem pensar a respeito de Deus algo de mais adequado, não ouse negá-lo de uma das pessoas, como se fosse mais honroso atribuí-lo ao Pai e não ao Filho e ao Espírito Santo. Não é piedade preferir o Pai ao unigênito. Ofensa infligida ao Filho é injúria feita ao Pai. O que se suprime em um, a ambos se subtrai. Comum é neles a eternidade e a divindade. Não se considere inferior a si próprio, ou se melhorou por adquirir para si um ser que antes não era seu. Sobre Pentecostes, de São Leão Magno, Papa. Alegria dos discípulos por causa da ascensão. Disse, em verdade, o Senhor Jesus a seus discípulos, conforme foi proclamado na leitura evangélica: Se me amasseis, alegrar-vos-íeis por eu ir ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14:28. Mas aqueles ouvidos que ouviram com maior frequência, eu e o Pai somos uma só coisa, João 10:30,
E ainda, quem me vê, vê o Pai, João 14, 9, entenderam-no sem estabelecer diferenças na divindade e não referiram à passagem àquela essência que sabiam ser com o Pai eterna e da mesma natureza. Aqui se indica a elevação do homem na encarnação do Verbo, também aos santos apóstolos, que, perturbados com o anúncio da partida do Senhor, são estimulados a uma eterna alegria por causa do acréscimo de honra à sua pessoa. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis por eu ir ao Pai. Isto é, se visseis com perfeita ciência a glória que vos é conferida, porque eu, gerado de Deus Pai, também nasci como homem de uma mãe, e invisível como sou, mostrei-me visível, eterno na natureza de Deus, assumi a natureza de servo, havíeis de alegrar-vos por eu ir ao Pai. Tudo isto vos presta esta ascensão, a vós e a humilde condição de vossa natureza em mim é exaltada acima de todos os céus, até ser posta à direita do Pai. Eu, porém, que sou com o Pai o que o Pai é em si mesmo, permaneço inseparável do genitor e assim, vindo junto dele até vós, dele não me aparto, como também, voltando a ele, não vos deixo. Alegrai-vos, portanto, por eu ir ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. Uni-vos a mim, e tornei-me filho do homem, a fim de que possais ser filhos de Deus. Daí, embora eu seja um, possuindo ambas as naturezas, enquanto me conformo à vossa, sou menor que o Pai. Enquanto, porém, não me separo do Pai, sou maior do que eu mesmo. A natureza, pois, que é menor que o Pai, vá ao Pai, para que esteja a carne onde o Verbo sempre está. Numa fé única, a Igreja Católica confessa ser menor segundo a humanidade quem ela acredita ser igual ao Pai pela divindade. Sobre Pentecostes, de São Leão Magno, Papa. 3 pessoas, uma essência, uma operação. Seja desprezada, portanto, caríssimos, a vã e cega malícia herética, que se ilude com a interpretação errônea desta sentença. Tendo dito o Senhor, tudo quanto o Pai tem é meu, João 16,15. Ela não compreende que está tirando ao Pai tudo o que ousa negar ao Filho e assim erra em relação à humanidade, julgando faltar ao unigênito os bens paternos, uma vez que assumiu os nossos. A misericórdia de Deus não lhe diminui o poder, nem a reconciliação da criatura amada torna-se imperfeição da glória eterna. Aquilo que o Pai possui tem-no igualmente o Filho, e o que tem o Pai e o Filho também o possui o Espírito Santo, porque a Trindade toda, simultaneamente, é um só Deus. Não descobriu este dogma de fé a sabedoria terrena, nem foi a opinião humana que a tal crença persuadiu. Ensinou-o o próprio Filho unigênito, o próprio Espírito Santo o instituiu. Deste último, nada se pense de diferente do Pai e do Filho, porque apesar de não ser o Pai nem o Filho, no entanto, não se separa do Pai e do Filho. Ele é, na Trindade, uma pessoa, mas possui uma só substância na divindade do Pai e do Filho. Esta substância tudo enche, tudo contém, e com o Pai e o Filho governa o universo, a qual são tributadas honra e glória dos séculos. Amém.